Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn, e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Na economia da natureza, a moeda não é o dinheiro, é a vida. Essa frase é da Vandana Shiva, ela é uma estudiosa indiana, física, ecofeminista e ativista ambiental e antiglobalização. Pela frase vocês já sentiram que o assunto hoje vai ser tenso. A gente já tinha um outro episódio gravado, a gente resolveu segurar, porque a gente não conseguia essa semana falar de um outro assunto e pensar em outro assunto, senão o que aconteceu em Brumadinho e o que aconteceu com a barragem da Vale. Então a gente quer já avisar que esse episódio vai ser a nossa visão de tudo que aconteceu e, num geral, não exatamente do acidente, visão de duas mulheres aqui, feministas, ecofeministas, veganas, enfim, tem muito material já por aí, a gente vai recomendar muita coisa boa que já foi falada, mas a gente quer também trazer aqui nossa contribuição do quais desdobramentos a partir de tudo isso, e o que a gente pode tirar disso para nossas reflexões e para continuar com o nosso projeto de mundo que a gente quer construir, e não o mundo que a gente quer destruir, né, no caso. A gente sabe que já tem muito material, principalmente muito material mais técnico, né, com números, com a quantidade de barragens com perigo de também desabar e próximas, né? E não é isso que a gente vai focar. A gente vai focar exatamente nesse projeto de futuro e nas questões mais que tem a ver com feminismo, que tem a ver com veganismo e com o meio ambiente em geral. Então acho importante a gente começar só para contextualizar, porque vai que alguém não tá seguindo aí os números todos ou não viu todas as outras referências, né? Como que estão esses números até agora? A gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, hoje fazem 7 dias desde que desmoronou tudo lá, e até agora são 99 mortos, 57 deles foram identificados, 257 desaparecidos, 192 resgatados, 395 foram localizados e 176 são desalojados. Isso tudo falando de pessoas, sem contar os infinitos animais que a gente não tem nem noção porque não tá saindo na mídia, né? Exato, fora o que vai acontecer a partir daqui, né? Então isso aconteceu agora, mas a gente sabe que que o povo tá falando de lama, não é uma simples lama, é uma lama tóxica, cheia de sei lá o que, desses dejetos que tem ali, e isso vai, né? Já chegou no rio Paraopeba e isso tem chance de chegar no Rio São Francisco, então a gente pode imaginar o impacto se a gente lembrar tudo que aconteceu em Mariana 3 anos atrás. Então... Uma coisinha sobre essa questão de ser lama, dejeto, resíduo industrial, que é uma coisa que eu não sabia, porque mesmo quando teve Mariana, eu também não pesquisei muito a fundo, não estava muito ligada ainda nessas questões, apesar de ter ficado muito comovida. Mas é que essas barragens, elas são feitas para limpar o material que está sendo tirado da natureza, né? Sim. Então é uma barragem que ela é para conter os rejeitos, exatamente. Então na hora que cai, só vai cair merda dali, entendeu? É a merda da merda. Exatamente isso. Então, o que eles disseram é que essa barragem estava inativa. Isso não quer dizer que ela não está correndo risco. Então, tem outras barragens que estão inativas e estão correndo o mesmo risco. Ela só não está gerando novos resíduos, mas aqueles todos resíduos já gerados estão ali parados. A hora que aquilo ali resolver estourar, e todos os ambientalistas e especialistas já vinham alertando desde Mariana que isso poderia acontecer de novo, que isso ia acontecer de novo. E, enfim, aconteceu. Então, vamos falar de uma perspectiva geral. O que é a Vale? Qual a função desse extrativismo louco? O que a gente ganha? O que a gente perde? Se vale a pena? Se o crime compensa? Então a gente entrou no Babi teve essa ideia maravilhosa de entrar no site da Vale. É surreal, né? Como a gente consegue transformar qualquer coisa que você faça, da pior coisa que seja, numa coisa bonita. Então tem lá a missão, visão, os valores da empresa que são bem bonitos, bem ligados à natureza. Tem uma arvrinha, é bem... Desenvolvimento sustentável. Quando vocês lerem isso, vocês liguem Desconfia. Todas as antenas, porque vem treta por aí. Então, olha que boazinha. A missão da Vale é transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, não é bonito? E a visão deles, que é ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Gente, uma paixão dessa na minha vida eu não Nossa. queria, não. Medo. E os valores, o primeiro lugar, o primeiro item dos valores é a vida em primeiro lugar. Só que não explicaram de quem, né? 2, valorizar quem faz nossa empresa, né?
Não, só que não. 3, cuidar do nosso planeta, o contrário disso. 4, agir de forma correta, Também sabemos segundo os critérios de quem. Crescer e evoluir juntos. E 6, fazer acontecer. Fazer merda acontecer. Fizeram. Não, vai ser difícil gravar esse episódio sem estar putaça, porque sem a gente ficar tá sendo irônica. Sem ficar sendo irônica. Direto. Então, obviamente, tá todo mundo putaça, a gente tá putaça também. E aí, a primeira reação que vem quando a gente tá putaça, se você tem uma visão simples da coisa, porque nada é simples, sempre. Ó, desde que Marina Colerato surgiu na nossa vida, eu já descobri que nada é simples. Nenhuma resposta é A, B e pronto. Não, tudo, o buraco é muito, muito, muito mais baixo. No caso das mineradoras, é muito mais baixo mesmo. Mas o que a Vale faz realmente, né? A função deles na economia global, na economia do país, por que tem tanta barragem pelo Brasil inteiro, por que tem tanto trabalho de mineradora pelo Brasil inteiro, por que a Vale é dona de basicamente tudo, por que a gente depende tanto deles, né? Porque a gente vê que é uma região, só em Minas Gerais são mais de 400 barragens como essa e construídas dessa forma, totalmente irresponsável. E aí, depois a gente entra na questão política disso, de a culpa de quem não é culpa. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar? Isso. Então tá bom. Era justamente isso. Então, esse sentimento nosso de ficar putaça, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a punição. Porque a gente vive na sociedade da punição. Então, tipo, alguém fez merda e alguém tem que ser punido por isso. E aí já saiu na mídia que 4, 5 pessoas da Vale já foram presas. Entre engenheiros, técnicos e tudo mais. E aí, não sei se rola um sentimento de tipo, beleza. Todo mundo foi preso, agora foi preso, tudo continua. Não vai ser simples assim. Isso vai continuar como continuou 3 anos atrás, desde Mariana. E pra Vale ter corrido esse risco, sabendo, assim, não, como eles deixaram isso acontecer depois de Mariana, compensava. Sim. Né? O risco pra eles, o risco em relação a vidas, a reputação, a grana, ainda assim compensava do que parar todas essas operações que correm esse risco, essas barragens totalmente obsoletas, enfim, diz que esse tipo de barragem é uma coisa que fadada ao fracasso mesmo. Então os caras devem ter feito reuniões 1000 e ter chegado à conclusão de que, gente, se acontecer de novo, ainda assim vale a pena. Assim vale a pena. Os caras escolheram que todas essas pessoas que morreram, todos esses animais que morreram, toda essa... todo o ecossistema, né, que morreu, valia a pena. E o que faz essas pessoas acharem que isso vale a pena, né? O que faz uma empresa deste tamanho, eles acreditarem que vale a pena continuar esse trabalho e continuar cada vez mais extraindo mais e sugando mais, mesmo com todos esses riscos? Sim, e aí tem relatos de várias pessoas, né? Tem uma secretária que trabalhava na reunião dos diretores da Vale, uma copeira, né? Que disse que ouviu eles falando, que sabiam, já faz anos que eles sabem, a população da região sabe, todo mundo sabia. Teve gente que parou de trabalhar na Vale exatamente porque sabia que ia dar merda e pediu demissão há uns meses atrás, sabe? E tipo, o que você faz? E como que a Vale realmente respeita a vida se eles construíram o Diabo do Refeitório, que foi o local que mais morreu gente, exatamente embaixo da barragem. Surreal. Que tipo de vida, né? Que eles respeitam, assim. A vida deles, que estão todos ótimos. No escritório aqui em São Paulo. Pleníssimos aqui em São Paulo. Exatamente. Então, vamos lá. Um termo que a gente tem ouvido bastante, falado bastante, eu e o Babi mergulhamos de cabeça nesse estudo também, depois a gente vai indicar os livros que ajudaram a gente nessa, é o tal do extrativismo. Que raios é esse extrativismo? E o extrativismo, ele é ruim, é bom, tem como ser legal? O extrativismo, se a gente for pensar na palavra, no geral, é tirar recursos naturais, usar os recursos naturais de um local, e isso poderia até ser ok, mas aí o extrativismo industrial, né, o extrativismo capitalista, veio com essa loucura do tipo a qualquer custo mesmo. Então, a extração desenfreada de recurso natural, sem preocupação nenhuma com a sustentabilidade daquele ecossistema. Então, quando a gente fala em extrativismo, hoje, do jeito que a gente conhece, pensando nessa escala industrial, você pode ter certeza que tem ecossistema, as pessoas e os animais e tudo mais que envolve isso sendo desprezados, sendo desvalorizados. Sem limite. O limite não existe, porque o limite é a grana. O limite é o lucro, né? Exato. Infinito. Então, toda vez que você vê alguém falando de desenvolvimento sustentável, começa a questionar. Porque não tem, no modelo de sistema capitalista que a gente vive, não existe uma forma de desenvolvimento que extrai o máximo possível da natureza e das pessoas que seja sustentável. Uma palavra não combina com a outra. Então, aquele discurso Bolsonaro lá em Davos, pode ignorar, porque ele falou nada com nada. Foi tão pouco que deu pra falar merda. Deu pra falar merda, né? Ele reproduziu um discurso que é repetido ao longo dos anos, que a gente pode desenvolver mais em cima disso, mas
essa de que é possível você ter um desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento, quando se fala de desenvolvimento sustentável, não é desenvolvimento da população, não é desenvolvimento do meio ambiente, é desenvolvimento da economia. Sim. Então não tem como você combinar o desenvolvimento da economia com uma produção sustentável. Justa. E aí, muito louco pensar que esse pensamento de que o Brasil é o quê? É rico, é abundante, os nossos recursos são infinitos, tem esse pensamento. Então, a Amazônia tá aí pra quê? Tem mais que explorar. Sim. Porque ela vai, belíssima, ela vai pra sempre ficar se renovando, então tem muito mais a explorar ainda. Essa visão faz com que a gente realmente acredite, e acho que todo mundo que cresceu, né, na bolha, sem tentar estourar ela, acreditou realmente que água, petróleo, que qualquer mineral, que terra, era infinito, tava ali e ia continuar. Mas, gente, isso já é alerta antigo e ninguém ouve de que vai acabar, já está acabando. A gente já tá sentindo os impactos. A gente vai ter que enfrentar um governo agora, o ministro do meio ambiente, toda essa galera, aquele chanceler muito louco, que vai dizer que é tudo mito, que não existe isso. Essa coisa do aquecimento global, mentira. Então, vai exigir muito mais da gente, enquanto cidadão mesmo, enquanto pessoas que estão aqui, que acreditam que a gente não é separado da natureza, a gente é a natureza, e a gente faz parte de tudo isso, de que a gente vai precisar gritar e a gente vai precisar cada vez mais se informar. Sim. Não dá pra ficar tranquilo, a gente já falou isso outras vezes, como a gente ficava antes. Esse assunto eu não entendo, isso eu não gosto muito, tal isso coisa eu não posso falar. Vai ter que saber, a gente vai ter que ler mais, estudar mais, ouvir mais. Hoje em dia tem muito material, tem material mastigado no YouTube, e a gente vai ter que se informar, porque é só assim que a gente consegue contestar esses caras e falar, isso aí não tá certo não, Exatamente. isso aí não é bem assim não. E aí tentando justamente nesse processo de educação aqui e ali, passando pra um, passando pra outro, pra gente conseguir de alguma maneira reverter essa situação. A situação é tão grave que mesmo, ontem eu tava conversando sobre isso, que mesmo que se a Vale fosse uma empresa correta, que se realmente se preocupasse com as pessoas, sustentabilidade, ela pagasse uma indenização um pouco mais justa, né, porque parece que eles estão pagando 100 mil por família, que é uma coisa ridícula, que não paga nem metade do prejuízo que provavelmente as pessoas tiveram, mas pagasse uma indenização justa, pagassem todas as multas ambientais, que a gente sabe que essas multas ambientais não são pagas, pro IBAMA, pro ICMBio, todos esses órgãos que fiscalizam e gerenciam aí a parte da natureza no Brasil, mesmo que tudo fosse feito corretamente, mesmo que eles reconstruíssem o ecossistema de Brumadinho, ainda assim não seria o suficiente, porque eles extraem muito mais do que eles estão retornando pro meio ambiente. Exato. A extração é desenfreada, o impacto é gigantesco mesmo com as barragens paradas, então não tem pra onde fugir, né? Exato. O que a gente tem que questionar é o extrativismo em si. Essa é a grande questão. A gente volta nossas atenções quando acontece uma tragédia dessa, mas a Vale, em operação normal, a gente já devia estar gritando em algum lugar, a gente já devia estar fazendo alguma coisa. Então, buscar entender as origens de tudo isso e questionar, a Babi falou desse conceito, né, de desenvolvimento, e isso é muito louco, como a gente veio medindo como um país, uma nação, era desenvolvido ou não, legal ou não, feliz ou não, merecedora de alguma coisa ou não, pelo tanto que ela lucra e pelo tanto que ela tem de grana, né? Isso é muito louco pensar como isso vai subverter tudo que a gente acredita, que é o que o pessoal chama de paradoxo da abundância. Então, esses países como o Brasil e a maioria aqui dos países da América do Sul são países o quê? Riquíssimos em recursos naturais. São os países do petróleo, os países dos minerais, os países das terras e diversidade e tudo mais. E aí, por isso, esses são os países considerados os pobres. Países em desenvolvimento. Por quê? Por que acontece isso? Se a gente é riquíssimo, por que a gente é considerado pobre? Isso deveria ser riqueza, né? Exato, mas sabendo dessa nossa abundância, obviamente tem alguém que ficou de olho nisso. E aí vem aqui fazer uma troca, vai propor uma troca justa pra gente. Vocês têm tudo isso aí? O que vocês acham? Vocês são pobres, que é eles que falaram que a gente é pobre. Vocês são pobres, a gente é rico. Vocês têm essas florestas aí, esses espaços aí, esse solo bom aí, esses petróleo aí. A gente vai aí, coloca uma empresa riquíssima, gera um monte de emprego pra vocês. A gente leva pra vocês tecnologia, sabedoria, modernidade. Em troca, vocês mandam esses negócios pra gente, não é? Show? Perfeito. Alguém deu a mão e falou que beleza. Eu não sei quem foi o louco que falou isso. Mas enfim, a gente topou. E a gente tá desde essa época acreditando que essa troca era justa e acreditando que a gente precisava correr atrás disso pra gente se igualar a eles. E aí que não veio, entendeu? O capitalismo aqui não deu certo. Não. A promessa era que a gente ia conseguir, então, sair comprando tudo que a gente quisesse. Que a gente ia ser muito foda nos nossos trabalhos. Que a gente ia conseguir ter uma vida muito digna. Que um dia a gente ia conseguir produzir tecnologia de ponta igual eles,
Porque essa é a ideia, né? Tipo, o Brasil não vai pra frente porque a gente não produz tecnologia. E, tipo, precisa produzir tecnologia. Que tipo de tecnologia a gente precisa produzir? Exato. E sempre com a validação de quem deles lá. Estados Unidos, Europa, enfim. A gente acreditou nessa promessa e a gente vem correndo com essa, né, síndrome de que então eu sou pobre, de então eu sou subdesenvolvido, então eu preciso te dar. E aí você me dá de troca, mas essa troca não é justa. A gente já viu, já foi provado. Pra quem fala que o capitalismo deu certo, gente, ele deu errado em todos os lugares, mas pelo menos tem lugar que as pessoas estão se beneficiando um pouco mais. Aqui, quantas pessoas estão se beneficiando? No geral, a gente tá todo mundo fudido. Não deu certo mesmo e a promessa que foi nos dada não foi cumprida. Então, realmente, essa troca aí pode destrocar porque não rolou. A gente tá aqui ferrando com o que a gente tinha, né? Daqui a pouco nem mais tem, nem mais rico em recursos naturais a gente é, porque a gente tá ferrando pra mandar pros caras. Ave, gente. Sim, e tem uma pesquisa de 2014 que fala sobre essa questão dos fluxos financeiros globais, que constata que no sistema existente, para cada 1 milhão que entra em um país em desenvolvimento, tipo o Brasil, ele perde 2 milhões em recursos naturais. Equivalente a. Olha que troca justa. E a gente caiu nessa promessa, a gente caiu nesse conto. Quando a gente ouve muito falando, mas também vocês são... Onde que o socialismo deu certo? Gente, pelo amor de Deus, o capitalismo deu certo aonde, então? Aqui que não foi. Aqui, que já com a promessa de que a gente ia ser o explorado, a gente ia ser o que ia doar. A gente aqui é que não vai rolar mesmo, né? E então, a gente continua importando essas ideias desenvolvimentistas de que o capitalismo deu certo, de que a gente tem que reproduzir o capitalismo como ele é feito lá fora. Ele já não funciona da forma como é, e a gente ainda reproduz e fala, não, pode trazer tecnologia, comida processada, traz pra cá que a gente vai comprar, vai vender, todo mundo vai comprar. E, tipo, não funciona desse jeito. Não deu certo. O Brasil que não deu certo. O Brasil que não deu certo. Mas, enfim, a gente ainda tem alguma chance de repensar. Eu acho que... Bom, a gente vai falar mais pra frente do que a gente acha que se tem solução, porque por enquanto tá tudo aqui nebuloso. Uma das coisas que acho importante a gente falar, já que a gente é vegana em um podcast vegano, é dessa relação, quando acontece um desastre dessa relação com os animais. Acontece só mais uma reprodução do que já acontece naturalmente. Sim. São esquecidos, invisibilizados, transformados em números, em coisas, e aí quem que olha pra eles? Aí de repente alguém resolve olhar pra eles, como ativistas veganos, como a Luísa Mel, por exemplo. E aí é acusada de que, mas também tá se preocupando mais com os animais que as pessoas, tá tirando recurso de resgatar a pessoa pra resgatar animal. Histérica, exagerada, mentirosa, doida, tudo isso que a gente já tá acostumado. Então isso, quando acontece uma situação de crise, né, ou de uma situação atípica, é só mais uma representação aí mais exagerada, porque tá todo mundo à flor da pele e todas as visões estão voltadas pra essa situação, obviamente. Muito preocupado com as famílias, muito triste com quem morreu, mas, enfim, isso não... A gente tá falando aqui de um podcast vegano, acho que, né, quem ouve a gente não tá pensando isso, mas se tem alguém falando isso pra você, gente, tem muito bombeiro trabalhando, tem muita gente que trabalhando, até Israel veio trabalhar aqui. Olha só que legais que eles são fofos. E tem muita gente, sim, pra buscar gente e buscar animal. Uma coisa não exclui a outra. E outra coisa que não são só... A gente tá pensando só nesses animais que apareceram nas filmagens, nas fotos. Ainda tem uma penca de animais que tá sendo influenciado pelo lixo tóxico que foi arrastado rio abaixo, Imagina né? esse rio. Imagina a quantidade de animais que ainda vai morrer. Imagina a quantidade de pessoas que ainda vai beber água contaminada, sabe? É muito louco. Então, se ainda tivessem 10 Luísa Mels, como é que é o plural disso? Ainda seria pouco e ainda seria muito menos gente que tá olhando pras pessoas e buscando pelas pessoas. As pessoas estão ótimas, estão bem assistidas, todo mundo se preocupa com as pessoas? Não estão. Obviamente não estão. Mas todas as vidas, a gente parte do pressuposto que toda a vida importa. Então tem gente indo atrás de achar esses corpos, porque nessa altura do campeonato, 7 dias depois do acidente, o que vão encontrar são os corpos, que é o mínimo para essas famílias que querem informação e querem dignamente fazer o velório ou que seja uma cerimônia com esses familiares perdidos. Mas sim, o trabalho de uma ativista como a Luísa Mel é importante porque ninguém mais tá fazendo isso. Exatamente. Tem outra questão de relação com o veganismo que eu acho que as pessoas talvez não percebam esse paralelo da forma como esse governo... Aliás, como quase todos os governos governaram, né? Uma coisa que aconteceu muito com a esquerda foi se pautar totalmente nas lutas sociais, nas conquistas sociais das pessoas, mas eles continuaram reproduzindo esse modelo de desenvolvimento que acabou levando... Tá levando a gente pra esse caminho tão escuro, assim, em termos de natureza. Mas uma coisa que esse governo já deixou claro desde o começo, que era que ele não ia se importar com o meio ambiente, né? O discurso tá sendo só da boca pra fora, que
os ambientalistas atrapalham o trabalho do governo e tem Qualquer mais que tipo dar de espaço. ativismo tem que acabar. Tem que dar mais espaço para as empresas privadas, para elas fazerem o que eles quiserem. Então, cada vez vai ter menos fiscalização, cada vez vai ter menos interferência do governo e da população no que está sendo decidido pela gente. E isso vai ter influência na gente, principalmente na galera que tá aí trabalhando, né, pondo a mão na massa para sustentar a casa todo dia e acabar num crime desse, né, se ferindo num crime desse. E uma coisa muito clara que aconteceu é que muitas das barragens, dessas mineradoras, elas têm um sistema de autodeclaração. Então, elas mesmas podem dizer se elas estão de acordo com os princípios lá de engenharia, de arquitetura que precisa ter. E aí elas dizem que tá tudo bem, o governo fala, então tá tudo bem. E aí acontece um desastre desse e a gente fala, cara, e agora? Como faz? E o governo tá querendo fazer, a ministra da Agricultura, falando que ela acha que os abatedouros, os frigoríficos, eles têm que ter esse princípio de autodeclaração também. E a gente já é um país que, em 2010, eu acho, eram 30%, a estimativa era que 30% dos abatedouros eram clandestinos. Eu acho que já aumentou, a última estimativa que eu vi foi 50%, mas eu não achei nenhuma fonte confirmando isso. Se já não tem fiscalização, se disser para os fiscalizados falar, não, pode se declarar, imagina a comida que vai chegar no prato da galera. Que nojo, sério, que horrível. E é isso, é a mesma coisa, é a mesma lógica capitalista de crescimento infinito, de lucro a qualquer custo, e quem vai pagar é sempre a gente, né? É a população. Com todas essas notícias e a última que o chanceler do Bolsonaro, tal do Ernesto Araújo, comemorou no Twitter a abertura do mercado de exportação de bovino para a Malásia. Então, todo aquele trampo dos ativistas que a gente teve em relação a esse transporte dos animais vivos, a gente pode ter certeza que os desafios agora vão ser muito maiores com esse governo. A gente tá falando tudo isso pra gente se preparar mesmo, né? Tipo, gente, ferrou tudo. Já era. Não, é pra se preparar pra luta mesmo. Porque se você era só um simpatizante da causa, se você é vegano, mas não é ativista, chegou o momento, sabe? Ninguém, ou mesmo se você é uma pessoa de esquerda, ou tem uma visão progressista, mas tá aí mais tranquilão e não indo muito pra luta, chegou o momento. Não tem como a gente ficar parado agora e se unir mesmo. E é isso. Importante a gente falar dessa união das causas, união das lutas. Uma luta vai complementar a outra. Presta atenção nessas similaridades de todas essas lutas, como uma influencia a outra, como o movimento vegano pode ser um aliado na luta, por exemplo, da causa indígena ou da luta do MST e vice-versa. Então, prestar atenção como a gente tá sempre lutando contra o mesmo chefão. Sim. E é a hora de dar os braços, assim. Realmente, aquela história de, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, parecia bobo, parecia romântico ou poético, mas é real no sentido de que a gente vai ter que dar os braços pra lutar mesmo. Não vai ser fácil, vai ser um desafio novo a cada dia. Tipo videogame mesmo. Uma coisa que é muito comum, e que você já falou no começo do episódio, Thaís, é a coisa da culpabilização, né? Tá todo mundo buscando culpado o tempo inteiro, em todos os lados, e tá a esquerda acusando, falando que a culpa é a privatização, e a direita falando que não tem nada a ver, que a culpa é do governo que não fiscalizou direito, e aí a galera da Vale é presa, ou na verdade teve gente que foi presa que não era nem da Vale, que era terceirizada, foi contratado por fora. E a gente quer muito isso, né? A gente quer ver, tipo, a Vale se fuder, e as pessoas que foram responsáveis pelas obras se fuderem, só que, cara, é muita gente envolvida. É muita gente envolvida. O prejuízo é incontável. É isso. Por mais que a Vale faça tudo muito certo, a gente vai continuar saindo prejudicado. Então, a culpabilização é como que a prisão dessas pessoas vai ser um paliativo, né? Porque eles vão continuar fazendo isso. Sim. Então, a gente tem que responsabilizar de uma forma que eles entendam que o impacto deles é muito maior e que esse crime ambiental não vale a pena, né? Exato. Agora é ficar em cima, fiscalização, e no paralelo disso, e aqui continuar com a nossa luta, que é qual luta? Que será que é uma luta que vai poder olhar para situações como essa? É a luta que a gente vem falando, que são as lutas que se complementam, que é a luta geral, que é a luta contra qualquer tipo de exploração, dominação e opressão. Parece ladainha, parece que você pegar o primeiro episódio e esse episódio a gente vai estar falando da mesma coisa, mas é porque é claro que as coisas estão envolvidas, a grana tá envolvida, o poder tá envolvido. Então, se a gente não começar a olhar para todos esses problemas como problemas em comum e não olhar para soluções como soluções de base, soluções sistêmicas, a gente vai continuar
continuar só remediando. E aí, então, problemas específicos. Machismo. Não, então mulheres passam a poder escolher que agora elas vão ocupar cargos em empresas, mas é só isso? Não vai resolver. Os problemas sozinhos a gente já começou a perceber que não estão dando conta sozinhos porque eles não existem por acaso independentes, Sim, né? As soluções são pontuais, né? Exato. Então, uma das coisas que a gente pensa muito forte quando acontece uma coisa dessa é a nossa relação maluca com a Terra, né? Essa relação nossa de se ver como um ser à parte da Terra, da natureza. Então, tem a gente aqui, tem lá a Terra, a natureza e tudo mais. Enquanto a gente continuar vendo dessa forma, a gente vai continuar usando ela dessa maneira exploratória. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito que aprender com os povos indígenas, né? A relação, o olhar que eles têm com a natureza é uma outra forma, né? Uma forma de viver em harmonia com a natureza. Uma dos caminhos que a gente pode pensar, né? Uma das buscas que a gente pode pensar de construção dessa parte dessa solução é olhar um pouco, né? Para esses povos originais e a maneira que eles vêm vivendo, a maneira que eles se relacionam e relacionam com a natureza e não ficar olhando para fora, né? Mania de olhar lá para cima, olhar para como os outros estão fazendo. Vamos olhar pro básico. A gente não fala muito, já era esse mundo, precisa resetar e começar tudo de novo, não precisa explodir, mas vamos olhar pra trás, vamos olhar o que a gente já fez. Vamos olhar aqui pra dentro, né? O que a gente tem, a gente não olha o que a gente tem de potencialidade que a gente pode usar aqui, a gente não precisa exportar nossos recursos naturais, né? A gente pode usar eles aqui dentro de uma forma muito mais inteligente, muito mais cuidadosa, muito mais sustentável de fato. Sim, de fato, isso aí. A gente tava falando dessa questão de construção de um mundo novo, né? E pra isso a gente sempre vai ter uma dificuldade da gente conseguir conversar, porque muita gente vai falar que é uma utopia, né? Mas isso é uma utopia, vocês nunca vão conseguir chegar lá. Exatamente isso, socialismo não deu certo em lugar nenhum. Como que vocês querem que tenha essa nova visão de mundo, né? Vai ficar todo mundo desempregado de repente? Como que faz, por exemplo, com os funcionários da Vale que agora estão sem emprego, sem casa? Quem sobrou, né? E é exatamente que a gente precisa quebrar essa ideia de, a gente não precisa ser um país em desenvolvimento. Tudo que a gente precisa aqui dentro, né? E a gente pode fazer isso de uma forma que seja mais cooperativa entre os países e não uma forma exploratória, como é feito hoje em dia, que tá a Europa e os Estados Unidos explorando o Brasil à torta direito e a gente deixa. Basicamente isso. 2, porque exatamente nesse momento em que foi definido que a gente era um país em desenvolvimento, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi definido quais iam ser as commodities que iam ser exploradas, mais ou menos isso, né, aqui do Brasil. E é isso, é basicamente mineração e a pecuária. E por que são essas coisas, sabe? Por que a gente não pode fazer isso de outra forma? Por que a gente não pode repensar? Por que a gente não é tecnologia de ponta em agrofloresta, por exemplo? Sim. Tem outros países que já são desenvolvidos e estão aí fazendo agrofloresta nos climas e meio ambiente que não pega nem sol direito. E a gente aqui, sabe? Por que a gente não pensa em outras formas de energia, geração de energia? Aproveitar o que a gente tem. Essa visão de que a gente hoje a gente vai acabar com tudo que existe e a partir de amanhã a gente vai virar todo mundo morando nas mesmas casas, abrindo sua casa pros outros morarem e joga seus iPhones tudo fora e de repente... Gente, é construir um mundo novo. Tem que ter uma transição. Vocês acham mesmo que tá tudo bem? Vocês acham mesmo que dá pra continuar assim, que tá dando certo? Não tá dando certo. Então a gente precisa construir o que a gente acredita. A gente vai construir passo a passo. A gente vai construir se unindo a quem já luta. A gente vai construir apoiando, colaborando, né? Já tendo essa visão diferente em relação à ecologia, né? Não tendo a visão de que a gente tinha um tempo atrás de que era tudo coisa de gente chata, que era besteira, que era plantar arvrinha, que era aquelas coisas aquela imagenzinha da mãozinha segurando uma plantinha. Quebrar essas visões e entender que é real que a gente precisa rever a maneira com que a gente lida com a natureza e entender parte dela. Se a gente começar a entender essas coisas, se a gente se apoiar nos movimentos sociais que já existem, se a gente começar a se apoiar localmente, você dentro do seu micro ali, do seu bairro, da sua galera, na sua comunidade, se a gente mudar a nossa relação com a alimentação, se a gente voltar a falar do que a gente fala bastante aqui, de autonomia, autogestão, responsabilidade, respeito à diversidade. Eu sei que parece louco falar tudo isso neste momento do governo que a gente está vivendo, mas a gente está aqui, a gente já entendeu tudo isso. E isso é uma forma de resistência, é isso que tem que ficar claro, e ninguém volta para trás, ninguém vai deixar, depois que você tem essa visão, depois que você entende que está tudo conectado e que a gente precisa se apoiar enquanto pessoas, natureza, animais,
tem como voltar atrás, porque o Bolsonaro tá no poder, porque a Damares tá aí falando qualquer... Não porque tem não vai ter como. mais jeito, né? Não tem como, sabe? Vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas é a saída que eu vejo agora. Porque ou a gente aceita e a gente abraça e fala é isso, e aí se vende, aí entra no jogo, ou a gente tenta resistir dessa maneira que a gente pode. Ninguém tá falando, né, pra você tentar fazer uma coisa muito louca e negar tudo que existe dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites e localmente, isso é mais importante. Sim. Tentar modificar a realidade tá em volta de você. Primeiro, se todo mundo fizer um pouquinho, exato, né? E primeiro fazer dentro de você, que hoje a gente fala, né? A gente fala muito em mudar e fazer acontecer e não consegue olhar pro próprio consumo, e não consegue olhar pro próprio prato de comida, e não consegue olhar para as próprias relações que tem com as outras pessoas. Então, primeiro a gente olha pra dentro e faz essas transformações. Se fizer e cada um fizer isso, a gente já tá fazendo um monte. E depois a gente vai, assim, tipo o efeito que joga pedrinha na água e vai tchum, 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 a gente vai indo pros lados. Primeiro você conhece seus vizinhos, aí de repente a galera resolve se unir pra plantar. Ai, não tenho como comer orgânico, porque é muito caro. Planta no prédio, no jardim do prédio. Então, você mora no prédio, sempre tem umas pracinhas, uns canteirinhos assim. Começa indo assim, mas você tem que conhecer seus vizinhos. Não adianta. Vamos fazer todo mundo junto? Vamos plantar um leva aqui? De repente as coisas vão crescendo à sua volta. Ah, mas é egoísta você falar que você só vai olhar pro seu vizinho aí em Pinheiros, na Perdizes, na Vila Mariana. É isso, é o efeito que eu tô falando indo pro lado. Se você consegue um braço seu ir lá longe, na feira, uma coisa que a gente sempre fala aqui, CSA, Comunidade que Sustenta Agricultura. Comunidade que Sustenta Agricultura. Se tem um na sua cidade, pesquisa aí, depois a gente vai deixar os links tudo. Brasília eu sei que bomba, São Paulo existe, mas não, eu acho que é uma galera mais Guarulhos ali, mas existe, que é você se aproximar do produtor, você vira um coprodutor. Sim. Então, existem várias maneiras da gente tentar diminuir essas distâncias entre o campo, entre o nosso alimento, entre as pessoas todas. Entre tudo que a gente consome, né? Exato. A gente conseguiu distanciar do nível que você entra na internet, a gente já falou várias vezes, né? Você entra na internet e compra uma parada que foi produzida lá na China. E eu não faço ideia de quem produziu, né? Como, onde, por que a gente não consome local, sabe? Sim. Por que a gente precisa depender dessa troca? Sim, é muito assustador pensar que você entra no avião, você tem grana, né? Você vai fazer sua viagem de férias, você juntou lá 1 ano, se você não tem muita grana, você é tipo a gente, que tem médio grana. Aí você trabalhou pra caramba pra juntar um dinheiro pra fazer sua viagem. Aí você vai lá, sei lá, você vai pra Europa, você vai pros Estados Unidos, você vai lá pra longe. E aí a galera que tem lá, que vive mais ou menos como você, é muito mais parecida com você do que uma galera que mora aqui, 2 bairros pra você aqui na Zona Leste. Porque a gente consome as mesmas coisas. Porque a roupinha que eu compro, é a roupinha que ele compra. Ao invés da gente, né, se aproximar dessas distâncias, vamos juntar, se aproximar do nosso primeiro, cuidar do nosso, olhar pro lado, olhar pros vizinhos. E quem sabe assim, nesse efeito onda, a gente consegue contaminar pro bem e não contaminar pro mal, como tá rolando aí. E eu acho legal a gente trazer a ideia de responsabilidade individual, né? Não como culpabilização de cada um. Tipo, todo mundo tem culpa no que acontece de ruim no planeta, mas todo mundo tem responsabilidade e a gente tem que entender essa responsabilidade, esse papel nosso no mundo, né? A gente tá falando aqui de um cenário pós-extrativista, antidesenvolvimentista, porque é todo esse conceito que foi importado, né? Que foi, na verdade, não, foi declarado pra gente, a gente ao invés de um cenário pós-apocalíptico que a gente não sabe como vai ser, né? Que nem Sabrina falou no podcast, eu morri de rir. Ela falando de, tipo, um mundo ideal em que, na verdade, o capitalismo continua desenfreado, o mundo tá acabando e só as pessoas ricas vão lá viver em Marte, na vila que o Elon Musk tá construindo, né? Certeza. Tipo assim, na ideia de vila ideal que ele tá construindo. Tipo, não é isso que a gente quer continuar aqui. Porque senão vai ter que ir indo, Exatamente. gente. Vai ter que ir indo, porque aqui não vai dar mais, não. Só que quem que vai conseguir ir, né? Quem conseguiu destruir seu próprio país e conseguir explorar o outro, né? É só quem tem muita grana, é só quem tá no poder. E não, no caso, não é a gente. E a gente, quem tem força, gente, óbvio, nem todo mundo tem força pra ir à rua, pra sabe, protestar, pra cobrar, pra ir numa assembleia legislativa e ir lá encher o saco dos políticos. Nem todo mundo tem essa força, a gente entende perfeitamente, né? Mas a gente precisa fazer esse papel de cobrar e de resistir, né? Depois dessa mudança interna de comportamento de consumo, a gente resistir perante o Estado, né? Se você já tentou, se você não consegue, né, fazer isso que a Babi falou, mas você já tem toda essa consciência, isso vai passar pra quando você estiver, sei lá, trampando e conversando com alguém do seu trampo. Se você passar isso pra sua mãe, se você passar isso pra galera à sua volta, isso já é um tanto. Então, cada um vai no seu, cada um faz o que consegue, mas assim, vamos tentar reunir uma força extra e por isso a gente fala muito em autocuidado, em olhar pra dentro, em cuidar da cabeça, cuidar da saúde mental, pra gente estar forte, pra gente conseguir fazer isso, porque vai exigir da gente.
Sim. E aí a gente entender que a necessidade, né, quem deve mandar no sistema econômico de dizer o que é importante, o que não é importante, é o povo e não um Estado soberano ou não um Estado que deixa as empresas fazerem o que elas quiserem, né? Que é o que acontece. Sim. Palavra-chave não é desenvolvimento sustentável, é buscar alternativas ao desenvolvimento, é decrescimento, é parar mesmo pra gente pensar a que custo e se tá valendo a pena, se essa conta tá fechando pra gente, acelerar, como diz nosso querido não governador Dória, acelerar ir mais e produzir e explorar, tá valendo a pena pra quem? Né? Isso tá dando resultado pra quem? Isso tá beneficiando quem? Então, se a gente usar todos esses ensinamentos de que um acidente desse, uma coisa horrorosa dessa, é só um reflexo de muita merda que tem por baixo disso. E quando a gente usa a metáfora do buraco é mais embaixo, nesse caso não é nem metáfora, o buraco é baixo mesmo, assim. E é gigante, né? E é gigante. E não tá dando certo, sabe? Então é o momento da gente analisar mais profundamente do que ficar só nessa de tipo, putz, que merda que aconteceu, vamos punir 3 ou 4, da indenização e segue a vida, daqui 3 anos a gente tá aqui falando de novo a mesma coisa. Não podemos deixar isso acontecer. Então a gente quer deixar aqui, como a gente falou, tem muita gente falando sobre vários assuntos. A gente quis dar um panorama geral e a nossa visão como veganas, feministas, ecossocialistas, do que a gente acha que é o ideal, o que a gente pode fazer, né, daqui pra frente com relação a esse tipo de crime ambiental, de ecocídio, vamos dar a palavra certa, né, de ecocídio que tá acontecendo no Brasil. E a gente tem algumas referências, tanto do que a gente pesquisou, a gente vai colocar tudo no blog, mas vamos falar aqui os nomes dos livros, das leituras importantes e de vídeos importantes pra ver, acho que até pra enaltecer mais o trabalho das pessoas, né? Pra mim, a primeira delas é o livro do Bem Viver, que traz essa coisa dos povos originários, o que a gente pode resgatar e aprender com eles, né? Esse livro é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo. Pra mim, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu não li tantos livros eu acho que tão teóricos assim, mas o Bem Viver foi um deles e realmente mudou muito minha cabeça a partir disso. Tem esse triozinho, que são 3 livros incríveis da Editora Elefante. Aliás, apoiem a Editora Elefante. Livros incríveis, entra lá no site, livros independentes, é um trabalho muito legal, vale a pena. Então, além do Bem Viver, tem o Descolonizar o Imaginário, que ajudou a gente bastante na construção desse episódio, e o Pós-Extrativismo e Decrescimento, também parte muito disso que a gente falou aqui. São 3 livros, assim, pra gente entender e vai nessa linha do que a gente falou aqui. Desse jeito, não tá rolando. Então, esses foram os livros. Daí, de vídeo, a gente indica o vídeo da Sabrina, Tese 11, que foi o ecocídio, mas ela chamou de Quanto Vale a Vida. Quanto Vale a Vida, isso. Episódio do Anticast sobre Brumadinho, foi o último episódio, saiu ontem, o episódio 377, se eu não me engano. E a Sabrina tá de participação também, porque uma coisa é pouco pra ela, gente. O que mais? Tem uma matéria da Intercept falando sobre as irregularidades de Brumadinho, que dá pra entender muito melhor o contexto. O título da matéria é Beira a Insanidade, alertou entidades sobre a ampliação da mineração em Brumadinho. Então dá um contexto muito grande de tipo assim, cara, essas empresas não estão nem aí pra nada, sabe? Elas só estão visando lucro e realmente esse tipo de crime vale a pena. Então a gente encerra aqui. Muito obrigada. Eu acho que essa frase que a gente iniciou, ela exemplifica e ela representa muito o que a gente falou daqui, que é isso. Na natureza, gente, não tem dinheiro, né? O que vale é a vida. Então a gente brincando com ela assim, as respostas não são boas e enquanto a gente não se entender parte dela, a gente vai continuar aqui batendo cabeça e falando dessas questões. Sim. Muito obrigada pela companhia. A todos. Saiu pelo um dia diferente hoje, mas a gente quis estudar para conseguir a gente juntas pensar em saídas possíveis para tudo isso que vem acontecendo. E se você curtiu esse episódio e curte o podcast, a gente pede para vocês entrarem no apoia.se/outrasmãospodcast e apoiar nosso projeto, incentivar nosso projeto, né? Ou se você não puder apoiar financeiramente, é só compartilhar, mandar pras amigas, que a gente vai estar lá no Instagram respondendo todo mundo. Isso aí. É isso aí. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.